capítulo de número 1. Todos acharam? Marcos capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que Teu Espírito Santo abra nosso coração, nossas mentes, nosso entendimento. Estamos, ó Deus, diante da Tua palavra poderosa, diante do Teu poderoso Evangelho, que ele possa frutificar em nossas vidas, que o nosso coração esteja preparado para ouvir Tua palavra. Senhor, não permita que nada distraia a nossa atenção, não permita, Senhor, que Satanás roube a semente que vai ser plantada, mas que cada um dos meus irmãos e irmãs nessa noite que estão aqui possa ouvir Tua palavra e possa entendê-la e possa também, Senhor, responder com fé, da mesma forma que João Batista, Jesus e os discípulos. Oramos assim no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Meus irmãos, nessa série de Marcos, nós vimos na semana passada que Jesus, ele no Evangelho de Marcos, ele aparece em 3 lugares, basicamente. Ele começa o seu ministério na Galileia, ele percorre um caminho até Jerusalém, ele termina em Jerusalém. Então, nós vamos viajar com Jesus pela Galileia. E uma pergunta que eu faço para você nessa noite: você está pronto para seguir Jesus? Amém. Você está pronto para caminhar com Jesus? Vamos ver, vamos ver. Na semana passada nós vimos, por exemplo, que Marcos é o autor deste evangelho. Esse evangelho ele foi escrito para gentios que moravam em Roma, né? Então não foi para judeus que ele foi escrito, foi para os gentios. E esse evangelho, ele fala a respeito dos atos e das ações de Jesus, daquilo que Jesus fez. Daquilo que Jesus fez. Então, ele fala sobre o que Jesus fez. Quando nós olhamos para Mateus, por exemplo, nós vemos o que Jesus ensinou. Nós temos muitos atos também de Jesus em Mateus, mas é em Marcos que eles ficam mais aparentes, né? Então, que nessa noite, por meio desse evangelho, eu e você, nós venhamos a ter uma visão mais ampliada de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e sobre também o discipulado cristão. Resumindo, nessa noite eu quero expor para vocês a respeito de João Batista, de Jesus e dos discípulos. Em primeiro lugar, João Batista. Então, quando nós lemos esse primeiro capítulo, eu li apenas um trecho, vamos ler novamente, a partir do versículo de número 4, que foi onde eu parei. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, nesse primeiro trecho aqui do Evangelho de Marcos, nós temos a pessoa de João Batista sendo destacada. Ele começa, o evangelista, dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o Evangelho segundo Marcos, e nós olhamos em cada um dos 16 capítulos, nós percebemos que Jesus Cristo é o ponto central desse Evangelho. Não é João Batista, não são os discípulos, não são as curas, não são os demônios, é Jesus. Jesus é o ponto central. Mas
Marcos vai deixar bem claro aqui que para que Jesus inicie o seu ministério, era necessário que tudo tivesse preparado. E é o que as profecias falavam sobre isso. Então João Batista, ele começa a preparar o caminho. Ele é um mensageiro que vem anunciar a chegada do rei. Então, nesse momento, nós temos aqui uma biografia de João Batista. Nessa biografia, nós vemos o seu chamado. Ele é chamado por Deus, ele recebe uma missão do Senhor e ele também vai sofrer consequências terríveis. Por quê? Porque preparou o caminho para o Senhor. Então, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui talvez a gente consiga lembrar lá do Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Provavelmente aqui a ideia é que nós temos uma nova criação. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está agora chegando e chegou com Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para os evangelhos, para os 3 evangelhos sinóticos, os que são parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos que eles são muito parecidos entre si. Mas Mateus e Lucas, eles começam com a genealogia de Jesus. Marcos vai direto ao ponto, ele começa com o ministério de Jesus. Ele começa com João Batista e já introduz o ministério de Jesus. O que é o Evangelho? O Evangelho, meus irmãos, é a boa notícia a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando nós lemos essa palavra no Evangelho de Marcos, a palavra Evangelho, nós temos que ter no coração e na mente que Evangelho, ele está falando sobre a vida de Jesus, os atos de Jesus e o que Jesus fez. Ou seja, Jesus é o Evangelho em pessoa. Jesus é o Evangelho. Ele é o Evangelho. E é interessante que, enquanto Mateus e Lucas e João, eles vão se concentrar nos ensinamentos de Jesus, Marcos ele se concentra nas ações de Jesus, do Filho de Deus. E aqui quando Marcos coloca Jesus Cristo, Filho de Deus, a ideia de Marcos era reforçar a divindade de Jesus Cristo e a sua existência eterna. Então, o Filho de Deus traz a ideia de um filho, de um Deus rei também. E aí quando nós olhamos, por exemplo, em Marcos capítulo 1, verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Naquele tempo, meus irmãos, Júlio César, imperador romano, ele era chamado de Deus Júlio. Ele tinha um filho chamado Otaviano, e esse filho era chamado de Deus Filho. Então, quando nós vemos Marcos colocando Jesus como Filho de Deus, Marcos está assumindo publicamente que Jesus é maior do que César, e Jesus é maior do que Otaviano. Outros imperadores como Nero, Tibério, Augusto também usaram esse mesmo título. Mas Marcos está colocando Jesus como o Filho de Deus. Então está reforçando a sua divindade e a sua realeza. Ou seja, ele não é apenas Deus, mas ele é o Deus Rei. Ele é o Filho de Deus. É interessante que nesse primeiro versículo nós vemos Marcos dando um testemunho dele. Mas ele não quer que a gente apenas acredite em suas palavras, e ele vai utilizar a Escritura Sagrada para reforçar aquilo que ele está dizendo. Ele vai dizer no verso 2 e 3, ele vai citar a profecia de Isaías, né? Enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então Marcos ele está aqui reforçando o seu argumento de que João Batista ele cumpre essa profecia. E quando nós olhamos para essa profecia, nós percebemos que ela não está apenas em Isaías, mas ela está em Êxodo. Abra comigo Êxodo capítulo 23, verso de número 20.
Êxodo 23, 20. Verso 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Vá um pouco mais adiante em Isaías capítulo 40. Verso de número 3. Verso 3. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Mais adiante, vamos para o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias capítulo 3. E não é o versículo 10 que eu vou ler nessa noite. A partir do verso de número 1. Malaquias 3, 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então é aqui que Marcos começa a falar sobre João Batista. Quem é João Batista? João Batista é o mensageiro que vai adiante de Jesus e que prepara o coração dos homens para a chegada do Rei dos Reis. Então a tarefa, a missão de João Batista é preparar o coração dos homens. Esse texto profético que nós lemos, esses 3 textos, eles não são apenas sobre João Batista, o foco deles é sobre Jesus, mas eles apresentam João Batista. Então, com essa declaração, fica claro para Marcos que Jesus é o Senhor e João Batista é o mensageiro, é aquele que prepara o seu ministério. Irmãos, Deus deu a João Batista a tarefa de preparar as pessoas para o maior momento da história. Deus deu essa tarefa a João Batista. Então, João Batista vai preparar o caminho de Jesus, o caminho que ele andaria, o caminho que ele chamaria seus discípulos a seguir. Então, nós temos aqui estabelecido o que é o caminho do discipulado. Começa aqui. É interessante que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que por diversas vezes os discípulos de Jesus são chamados de seguidores do caminho. Eles são seguidores do caminho. O Espírito de Deus chama João Batista por meio da sua palavra. Meus irmãos, eu fico imaginando João Batista, ele, como bom judeu, ele conhecia a Escritura Sagrada. E em primeiro lugar, nós percebemos nesse texto a chamada dele. Porque João Batista, ele deve ter lido essa profecia de Êxodo, Isaías e Malaquias. E nessa leitura da palavra de Deus, João Batista foi chamado por Deus por meio da sua palavra. Sabe quando Deus fala conosco por meio da palavra de forma tão direta, e a única coisa que nós podemos fazer é responder. Então, João Batista foi chamado por causa dessa palavra. Ele leu essa palavra e Deus chamou João Batista. O Espírito de Deus chama João Batista através da palavra. Mas além de chamar João Batista, o Espírito de Deus também comissiona João Batista. Deus dá uma missão para João Batista. E qual era a missão de João Batista? Preparar o caminho para o Senhor. Ele é o mensageiro que vai na frente preparando tudo para a chegada do Rei. E como que ele faz isso?
pregando arrependimento dos pecados, pregando um batismo, necessidade de se arrependerem dos seus pecados e de serem batizados por ele. Mas onde ele faz isso? No templo? Não, no deserto. É interessante, meus irmãos, nós não sabemos da onde que João Batista teve a ideia de batizar. O que nós sabemos, por exemplo, é que lá no livro de Levítico, especialmente, nós vamos ter o Senhor ordenando vários rituais de purificação, de lavagem. Então, por exemplo, tem se algum dos filhos de Deus, dos servos do Senhor, dos judeus, eles tocassem num cadáver, eles teriam que tomar um banho purificador, eles teriam que se purificar por meio de um banho. Além disso, se tivesse alguma impureza que saísse do corpo dos homens ou das mulheres, eles também tinham que se lavar em água a fim de se purificar. Alguns vão achar que João Batista tirou daí a ideia de batizar. Nós não sabemos. É possível também que João Batista tenha se inspirado, eu acredito que faça mais sentido, no batismo dos gentios. Então, quando um gentio ele se convertia ao judaísmo, quando ele se tornava um judeu, um prosélito, ele tinha que, além de oferecer um sacrifício e de se circuncidar, ele tinha que ser batizado. E era um batismo apenas, era como se fosse um ritual de entrada. Então é possível que João Batista tenha pegado isso como uma inspiração. Mas no tempo de João Batista também tinham os judeus da comunidade de Qumran, que também se batizavam para a purificação dos pecados. Só que eles faziam isso continuamente, não era apenas uma vez só, né? Então provavelmente João se inspira no batismo dos gentios. No entendimento de Marcos, meus irmãos, o batismo de João ele era único, não por causa do arrependimento dos pecados, mas por causa do seu propósito. Por quê? Porque esse batismo preparava o caminho para o Senhor. Então, por meio do arrependimento dos pecados e do batismo, as pessoas estavam agora prontas para ouvirem Jesus, para quando Jesus chegasse pregando o arrependimento dos pecados também. Então, a missão e o foco de João Batista é preparar os homens para viajarem com Jesus a estrada do discipulado. O caminho do discipulado é uma estrada em que o mais poderoso vai pedir que os seus discípulos o acompanhem. E é por isso que o batismo de João Batista é único, né? E somente aqueles que se arrependem dos seus pecados, judeus e gentios, são batizados e começam a caminhar o caminho do discipulado. Mas quem deseja se arrepender dos seus pecados e ser batizado? Quem deseja? Apenas aqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus, né? A nossa confissão de fé diz: cremos que a fim de serem salvos, os pecadores devem ser regenerados, ou seja, nascidos de novo. A regeneração consiste em conceder uma disposição santamente e é efetuada de um modo acima da nossa compreensão pelo poder do Espírito Santo em conexão com a verdade divina, a fim de assegurar nossa obediência voluntária ao Evangelho. Então, para haver arrependimento naqueles homens, eles precisavam ser preparados pelo Espírito de Deus. Por quê? É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, meus irmãos. Por melhor que fosse a pregação de João Batista, se o Espírito Santo não tivesse transformado o coração daquelas pessoas, eles não se arrependeriam dos seus pecados. O batismo de João, ele é uma cerimônia visível de algo que acontece no coração do homem. Então o homem arrepende-se dos seus pecados e é batizado. E é assim que acontecia.
Então a purificação, ela deixou de ser apenas um ritual, a purificação deixou de ser apenas exterior. Era necessário uma purificação do coração. Então o batismo de João, ele representava essa purificação, em que as pessoas agora começavam a endireitar as suas veredas, os seus caminhos. E essa jornada, esse caminho do discipulado é um longo caminho. É um caminho onde esses homens e mulheres começaram a percorrer a fim de se tornarem depois mais parecidos com Jesus. Marcos destaca que vinha muita gente ao deserto ser batizada por João, todo o povo de Jerusalém, da Judéia. No deserto nós vemos uma semelhança entre João e o povo de Deus, o povo hebreu no Egito. Em João Batista, Deus agora está conduzindo o seu povo a uma terra prometida, ao reino de Deus que será inaugurado com a vinda do Messias. João não vestia o uniforme da sua época, né? As vestimentas de João ali que nós vemos, nós pensamos talvez que era uma coisa que eles estavam acostumados, mas eles não estavam acostumados. Era único. E a ideia é que João ele se parecesse mesmo com Elias, como nós vemos lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 1, verso 8. E da mesma forma, meus irmãos, que Elias havia recebido o Espírito do Senhor para desempenhar o seu ministério profético, João Batista também tinha recebido o Espírito do Senhor para desempenhar o seu ministério profético. A pregação de João Batista era: ele está vindo, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados. Então as pessoas vinham de toda parte até ele. E elas não apenas vinham para ser batizadas, mas elas vinham confessar seus pecados, porque era um batismo de arrependimento. Não era apenas um banho, era algo que realmente mostrava que aquelas pessoas eram pecadoras e elas queriam uma nova vida. Elas queriam ser limpas do pecado, elas queriam ser salvas. Então elas eram batizadas por João no Jordão. João anunciava então a vinda daquele que era maior e mais poderoso do que ele. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, quando nós lemos no próprio livro de Marcos, aquilo que Jesus fez, as obras de Jesus, nós percebemos que ele era muito maior do que João Batista. Muito maior, muito mais poderoso. E é interessante que João Batista era alguém que não se achava nem digno de se curvar e desamarrar o cadarço do tênis de Jesus. Naquele tempo Jesus usava sandálias, mas hoje nós não usamos mais sandálias com correntes, com cadarços. Usamos tênis, sapato. É interessante, meus irmãos, que apenas um escravo poderia fazer isso. E ele ainda poderia escolher não fazer. Então João Batista se rebaixou abaixo, inclusive, de um escravo. Tamanha era a noção que ele tinha a respeito de Jesus. A autoridade de Jesus, ela era divina. Ele é o Deus encarnado. E por isso que por isso que Jesus é maior do que João Batista. O batismo de João era com água, mas o batismo de Jesus era com o Espírito Santo. Jesus não apenas tem o Espírito Santo, como João Batista tinha, mas Jesus agora vai mergulhar seus discípulos no Espírito Santo. E a ideia de batismo é essa: mergulhar, como um dia nós fomos. O topo do ministério de João foi o batismo de Jesus. Então, nós vimos o chamado de João Batista, nós vimos a comissão de João Batista. Mas o que acontece com João Batista? Quais são as consequências do seu ministério? Bom, a consequência de João Batista, ela nos ajuda a entender o que vai acontecer com Jesus mais adiante e o que vai acontecer com os discípulos. Em Marcos capítulo 1, verso 14, nós lemos que João foi preso. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Então,
João foi preso. Mas em Marcos capítulo 6, eu queria que você abrisse comigo, a partir do verso de número 14, nós vamos ver o que aconteceu com João Batista. A partir do verso de número 17, 6:17. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Assim enviou-me imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e essa deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o colocaram num túmulo. Então, João Batista foi chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor. E o que aconteceu com ele? Prisão e morte. Cortaram a cabeça dele fora. João é chamado pelo Espírito de Deus para preparar o caminho do Senhor. E João cumpre com fidelidade a sua função. Ele é fiel naquilo que ele foi chamado, mas ele é preso e morto. E o relato da sua vida e morte serve para nós como um lembrete daquilo que vai acontecer com Jesus. E agora nós vamos para Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é destacado, como eu falei antes, em cada capítulo do Evangelho segundo Marcos. Tudo focaliza em Jesus. E até mesmo quando nós olhamos a respeito de João Batista, como vimos agora há pouco, isso está apenas preparando o nosso coração para Jesus, que entra em cena agora. Acompanhe comigo no capítulo 1, verso de número 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto moradores de toda a Judéia e até de Jerusalém vinham até João para ser batizados, surge quem? Jesus de Nazaré, para ser batizado. Mas o batismo não é para a remissão de pecados, não é para arrepender. Ele não tinha que estar arrependido? Ele não deveria estar confessando os seus pecados? Como assim esse homem vem ser batizado? Irmãos, é interessante que nós nos acostumamos tanto com essa história, com esse relato, que nós acabamos às vezes perdendo a noção de quão espetacular era Jesus vir ser batizado, um batismo de arrependimento de pecado.
É uma história muito familiar. Jesus não era um pecador. Jesus não precisava se arrepender. O próprio João Batista fala: eu não sou nem digno de tirar o sapato dele. De tão grande ele é. Ele é maior do que eu. Eu não sou digno. Mas Jesus, quando é batizado naquelas águas, ele está se identificando com a nossa necessidade, meus irmãos. Jesus está se identificando conosco, porque nós precisamos ser batizados. E quando nós somos mergulhados nas águas, quando nós descemos as águas, nós nos unimos a Jesus no batismo e nos unimos em sua morte. E quando nós somos levantados das águas, nós também nos unimos a Jesus para uma nova vida. Então Jesus se identifica conosco, mesmo não tendo pecado. Marcos não fala muito sobre a origem de Jesus, afinal seus leitores já estavam familiarizados. O que ele faz apenas é identificá-lo. Da onde ele vem? Ele vem de Nazaré. Mas que lugar é esse, Nazaré? Hoje todo mundo conhece Nazaré. Nazaré ficou até conhecido como nome de mulher, né? Ah, aquela ali é Nazaré. Mas Nazaré, naquele tempo, era um pequeno lugar, um vilarejo lá na Galileia. Um lugar abandonado, um lugar esquecido. Um lugar em que as pessoas zombavam de quem vinha de lá. Mas veja bem, o poderoso veio de Nazaré. Um lugar humilde e que as pessoas zombavam, meus irmãos. E aí no batismo de Jesus nós temos então um dos momentos mais importantes da história humana, porque nós vemos o quê? Uma reunião da Trindade. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os três, no mesmo momento, de forma muito clara. Nós cremos em um Deus apenas. Mas esse Deus, ele subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em poder, glória, majestade e divindade, mas cada um tem uma função diferente na obra da redenção. E diferentemente dos outros batismos que aconteceram naquele dia, Marcos descreve para nós o batismo de Jesus. Quando nós lemos os céus se abrindo, para nós, talvez a gente não consegue captar tão bem. Mas a ideia, meus irmãos, o que está lá nos originais é os céus se rasgando. Os céus estão se rasgando para a descida do Espírito Santo sobre Jesus. E é possível, meus irmãos, que isso seja uma resposta de oração de Isaías. Em Isaías capítulo 64, de verso número 1, Isaías ora da seguinte forma: ah, se rompesses os céus e descesses! Ah, se rompesses os céus e descesses! Os montes tremeriam diante de ti. E no batismo de Jesus, os céus são rasgados, os céus se rompem, e o Espírito Santo desce de forma visível e todos enxergam o Espírito agora sobre Jesus. E é interessante que lá no final de Marcos, no capítulo 15, no verso 38, quando Jesus morre, novamente nós encontramos essa palavra rasgar, porque agora não é o céu que se rasga, o céu já se rasgou. Quem se rasga agora é o véu do templo, é o véu do santuário, e a partir daquele momento todo mundo pode entrar na presença de Deus por meio de Cristo Jesus. O início e o fim do ministério de Jesus são marcados por essa palavra, rasgar. É o céu que se rasga no seu batismo, é o véu do templo que se rasga na sua morte. Deus vem até nós, meus irmãos. Aleluia! E é interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos Moisés, nós vemos Josué e nós vemos Elias abrindo as águas, abrindo o mar.
Mas Jesus, o novo Josué, rasga os céus. Deus veio até nós. Deus agora está entre nós. O reino de Deus chegou. O batismo não é motivo, mas é oportunidade para que Jesus fosse publicamente ungido pelo Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo sobre Jesus, Marcos agora fala que o Pai reconhece Jesus como seu Filho amado. Então veio uma voz dos céus e disse: Tu és meu Filho amado, eu me agrado de você. Meus irmãos, todo mundo ouviu essa voz. Todos ouviram. Tanto João Batista quanto Jesus recebem uma confirmação divina. João Batista por meio da Escritura, Jesus pela voz do Pai. E agora a identificação de Jesus como Filho de Deus por meio da voz do Pai deixa bem claro que ele é diferente de todos os demais homens da face da terra, porque ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é aquele que possui o mesmo poder, a mesma essência. Ele é aquilo que nós chamamos hoje de filhos de sangue de Deus. Ele é filho de sangue. Ele tem o mesmo poder, a mesma glória. A nossa confissão de fé diz que Deus é verdadeiramente Pai daqueles que se tornam seus filhos, adotados através da fé em Jesus. Por meio de Jesus, meus irmãos, nós podemos ser filhos de Deus. Nós não vamos ter o mesmo poder de Deus. Nós não vamos ter a mesma essência de Deus. Nós não vamos ser onipotentes, onipresentes, oniscientes. Nós seremos filhos de Deus por meio de adoção, por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui o Filho de Deus. Isso nos lembra do Salmo de número 2, verso de número 7. Jesus é o filho de Davi, mas ao mesmo tempo Jesus é também o servo sofredor de Isaías. Marcos destaca que após o seu batismo e o seu reconhecimento público de sua divindade, Jesus é empurrado pelo Espírito Santo ao deserto. Meus irmãos, não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Não foi os bandidos, ou os políticos, ou os religiosos que levaram Jesus para ser punido no deserto. O texto é bem claro, é o Espírito Santo que o impele, que o empurra ao deserto. Por quê? Para que lá ele fosse tentado, provado e aprovado, reconhecido como Deus. No deserto, Jesus conviveu com as feras selvagens, mas os anjos o serviam. E eu gosto, meus irmãos, da afirmação de Lutero, que fala que Satanás é o cachorrinho de Deus. Os irmãos têm cachorro? Tem. Eu tenho um cachorro, o Sansão. Ele é um poodle com alma de pincher. Então, ele é um poodle com alma de pincher. E se ele não está na coleira, quando chega uma visita, o risco dele morder é muito grande. Mas é claro, né, meus irmãos? Eu não vou deixar ele morder sem a pessoa merecer. Então, Satanás, ele é o cachorrinho na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele só faz aquilo que Deus permite. E ele cumpre, de certa maneira, os propósitos de Deus. Porque no deserto, quando Jesus é tentado por Satanás, isso é propósito de Deus. Deus queria, o Pai queria que o Filho estivesse sendo tentado no deserto. Entende? Não foi um acidente, não foi um acaso, não. Propósito de Deus que Jesus estivesse no deserto. É interessante que Marcos não dá muitos detalhes dessa tentação, e eu não vou entrar nos detalhes, ela vai estar lá em Mateus. Mas nós vemos também aqui no deserto a Trindade está ali. Por quê? Nós vemos o planejamento do Pai, a capacitação do Espírito e a submissão do Filho.
E assim como João Batista, Jesus também esteve no deserto. E aí, meus irmãos, a gente pode pensar hoje, né? Quando a gente abre lá o pacote de viagens da CVC ou qualquer outra agência de viagens, tem lá, né? Deserto do Atacama, deserto do Saara. E a gente pensa assim, poxa, o deserto é um lugar legal para passear, para conhecer, tirar foto, para botar no Instagram. Mas naquele tempo, meus irmãos, e ainda hoje mas naquele tempo muito mais, o deserto era desafiador. O deserto era um lugar perigoso, era hostil, era um lugar onde habitavam animais selvagens, era um lugar onde os bandidos ficavam. Mas Jesus esteve lá e ele passou no teste. Ele foi reconhecido publicamente como Filho de Deus no seu batismo. E ele autenticou isso vencendo Satanás no deserto. Ele é alguém digno de ser seguido. Jesus é digno de ser seguido, digno de ser imitado. O ministério de João terminou com sua prisão e morte, mas o de Jesus acaba de começar. E assim como João Batista, o ministério de Jesus, meus irmãos, o foco do ministério de Jesus era a pregação também. A pregação de João era: arrependam-se, o tempo está chegando, arrependam-se dos seus pecados. E a pregação de Jesus era: o tempo chegou, o reino de Deus chegou, arrependam-se dos seus pecados, creiam no Evangelho. E às vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, e nós às vezes acabamos pensando que a missão de Jesus principal era curar os doentes, expulsar os demônios, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho. Mas em Marcos capítulo 1, verso 38, Jesus vai dizer: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Meus irmãos, a missão de Jesus era, no seu ministério terreno, pregar o Evangelho. A missão de Jesus é a mesma missão de João Batista, era pregar o arrependimento dos pecados. João Batista, então, é o que veio antes, pregou o arrependimento. Jesus vem, prega arrependimento. Ou seja, muito parecido. Será que o destino de Jesus vai ser parecido com o de João? Vamos lá. Na Galileia, Jesus prega, chama discípulos, expulsa demônios, cura doentes. Mas esses versículos, eles nos mostram que a prioridade de Jesus era a pregação. Os milagres de Jesus testificavam que ele é Deus. Os milagres de Jesus davam credibilidade para aquilo que ele estava pregando. Mas ele veio do céu para pregar o Evangelho, não apenas curar os doentes. O reino de Deus chegou, mas ele não está totalmente estabelecido. Nós vivemos aquilo que chamamos de já e ainda não. Ele começa no coração daqueles que recebem Jesus, daqueles que creem e são batizados. Mas ele será pleno quando Jesus vier em glória e poder. É necessário, meus irmãos, arrependimento e fé para entrarmos no reino. As pessoas entram no reino de Deus quando se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo, o grande Rei dos Reis, o grande Senhor dos Senhores. E não existe mais nada a ser feito, não existe sacrifício a ser feito, porque o sacrifício que Deus aceita é um coração quebrantado, como nós cantamos agora há pouco. É um espírito contrito. E assim como João Batista, Jesus também vai enfrentar sérias consequências. Se você for ao capítulo de número 14 e 15 de Marcos, você vai ver que Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Não foi por um desconhecido. Jesus foi traído. Jesus foi preso. E Jesus foi morto, humilhado na cruz. Mas mesmo em sua morte, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado, viu como ele morreu, disse: realmente este era filho de Deus. Então aqui nós vimos o chamado de Jesus, a missão de Jesus e a consequência que ele enfrentou. Em terceiro lugar, nós vamos ver agora os discípulos. Marcos então escreve agora sobre os discípulos.
Será que os discípulos vão também viver aquilo que João e Jesus viveu? O foco de Marcos ainda está na Galileia, verso 16 em diante, capítulo 1, verso 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco. Irmãos, veja que interessante, nós percebemos aqui um tipo de padrão, uma repetição. Aquilo que aconteceu com João Batista, aconteceu com Jesus, está acontecendo com os discípulos. Por quê? Eles são chamados por quem? Por Jesus. Jesus andando à beira do mar da Galileia. E provavelmente, meus irmãos, é possível que Marcos destaque isso, porque provavelmente esses 4 homens haviam sido batizados por João também. E Jesus andando, vê ali Simão e André. Simão Pedro. E eles são os primeiros a ouvirem Jesus falar: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. Irmãos, ao ouvir o chamado de Jesus, Simão e André largam tudo o que estão fazendo e passam a seguir Jesus, naquele mesmo instante. É interessante que eles não calculam o risco de seguir Jesus. Eles não ficam fazendo conta, eles não ficam adiando. Eles largam tudo simplesmente e ouvem a voz do Senhor e passam a segui-lo. Por quê? O reino de Deus chegou. É preciso abandonar tudo. Por quê? Porque o reino de Deus é mais importante até mesmo do que a própria vida, meus irmãos. O reino de Deus. Eles não se importavam em arrumar suas redes, eles estavam pescando. Eles largaram tudo. Eles queriam entrar no reino de Deus. Eles não se preocuparam se teriam comida, se teriam um lugar para dormir, uma cama gostosa, quentinha. Eles não se preocuparam se iam ter salário. Eles apenas ouviram Jesus chamando: venham, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então eles: é agora, vamos! Logo em seguida nós vemos Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e é interessante que por causa da grande quantidade de João que nós temos na Bíblia, Marcos aqui identifica, esse João, filho de Zebedeu. E aí nós vamos ver que depois Pedro, Tiago e João formam o núcleo duro dos discípulos de Jesus. São aqueles que estão mais próximos a Jesus. Tiago e João provavelmente estavam ali consertando suas redes, se preparando para voltar ao mar. Eles tinham um barco, eles tinham até funcionários. Irmãos, às vezes a gente olha e a gente pensa que porque eles eram pescadores e simples, que eles eram pobres. Eles não eram tão pobres quanto a gente imagina. Eles não eram ricos, milionários, eles não eram da nata da sociedade, mas eles tinham uma vida confortável. Eles tinham empregados, inclusive. Mas ao ouvirem Jesus os chamando: venham e sigam-me, eles largam tudo, eles largam as redes, eles largam o barco, eles largam o pai, eles largam tudo e passam a seguir Jesus. É necessário deixar tudo, meus irmãos, tudo para seguir Jesus. Para ser discípulo de Jesus é necessário abrir mão de tudo, inclusive da própria vida, por amor a Jesus. Não podemos ficar calculando o preço, fazendo conta, adiando, postergando. Não. Devemos fazer como os discípulos que ouviram Jesus e respondem rapidamente na mesma hora, largam tudo para trás e começam a seguir Jesus. Tem um hino chamado Tudo Entregarei, meus irmãos. Esse hino foi escrito
em 1855 a 1939, não tenho a data, mas o autor desse hino viveu nesse ano, no século passado, meus irmãos. E diz: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. O chamado para seguir Jesus envolve sacrifício, envolve desistência, envolve abrir mão, meus irmãos, da própria vontade, da própria vida. Envolve abrir mão dos planos, envolve largar pai e mãe. Após serem chamados, então eles recebem uma missão. Jesus tem um propósito para os seus discípulos. Esse propósito é serem pescadores de homens. Olha que trocadilho legal que Jesus faz com eles. Eles pescavam peixe. E quando eles tiravam o peixe das águas, esse peixe morria. Mas Jesus está chamando eles para pescarem homens que estão mortos nos seus delitos e pecados e então vão receber vida, a vida de Deus. E é interessante, meus irmãos, que se nós olharmos para Jeremias capítulo 16, verso 16, nós vamos perceber essa ideia de pescadores de homens sendo dada pelo Senhor. Isso vem lá do Senhor. Então Jesus não está inventando uma expressão nova. Ele está cumprindo aquilo que ele veio fazer. E como é que os discípulos vão pescar homens? Pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo. E é o que Marcos vai registrar em capítulo 3, versos 14 e 15. Diz assim: escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. João pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, e os discípulos são chamados a pregar o arrependimento. É interessante que quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, ou para o Evangelho de Mateus, Lucas e João, nós não vemos o que aconteceu com os discípulos. Nós vemos que João Batista sofreu e foi morto, nós vemos que Jesus também foi traído, preso e morto, mas nós não vemos o que acontece com os discípulos. Mas se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos descobrir que Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado. Tiago foi decapitado. E João foi exilado. Irmãos, nós não temos garantia nenhuma do nosso futuro. Nós só podemos ter uma garantia do nosso futuro eterno. E a pergunta que fica para você é: e você? Você está preparado para seguir Jesus? Nós somos chamados pela palavra de Deus. Jesus faz um convite a você nessa noite. Venha, venha, e eu farei de você pescadores de homens. Venha. Jesus nos dá uma missão: pregar o Evangelho. E nós devemos estar preparados também para as consequências, meus irmãos. Consequências. Seguir Jesus, andar com Jesus nessa viagem do discipulado tem um preço muito alto. É um preço que nós precisamos estar dispostos a pagar. É o preço de negar a si mesmo todos os dias. É o preço de negar sua vontade. Às vezes é a vontade de retrucar, de devolver na mesma moeda. É o preço de obedecer a Deus, ao invés até mesmo do seu pai e da sua mãe. É o preço de agradar a Deus, ao invés de agradar seu filho, sua filha. É o preço de seguir Jesus, mesmo quando seu marido ou sua esposa não querem seguir Jesus. Nós precisamos estar dispostos a seguir Jesus e pagar esse preço, meus irmãos. Jesus te convida nessa noite. Te convida. Há um custo a segui-lo, mas Jesus te convida nessa noite a segui-lo. A cantar essa música: tudo entregarei, Jesus, tudo por ti, tudo. Eu renego esse mundo, eu entrego tudo, eu me submeto à tua vontade.
Feche os seus olhos. Deus, nosso Senhor, tem misericórdia de nós, ó Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós queremos até caminhar contigo, mas da nossa forma, do nosso jeito. Senhor, nos ajude a caminhar contigo, Jesus. Nos ajude. Se há, Senhor, alguém em nosso meio que ainda não ouviu o seu chamado, que o Senhor possa chamar essa pessoa nessa noite. Que o Senhor possa despertar, Senhor, aqueles que estão dormindo. Que Teu Espírito Santo transforme nossos corações, nossos desejos, nossas vontades. Que o nosso coração esteja alinhado com o Teu coração, Senhor. Para cumprir a Tua vontade, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Também, Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo nos capacite para o deserto que enfrentaremos. Alguns irmãos e irmãs talvez estão passando por um deserto, Senhor. Talvez estão passando por provações, por perseguição. Alguns irmãos estão passando por momentos em que é necessário, às vezes, escolher a Ti e escolher agradar um pai, mãe, filho, filha, esposa, marido. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ouvir Sua voz, a largar tudo para Te seguir. Nos ajude, Senhor. Nos capacite a andar contigo. Que o nosso coração esteja preparado, que o nosso coração esteja reto. Aplana, Senhor. Aplane o Teu caminho para andarmos nele. Ajude, Senhor. Ajude cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir até Jesus. E que nada nem ninguém possa nos impedir de caminhar o caminho do discipulado. Oramos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. E que Deus nos abençoe. Amém?